Que o amor do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Como vocês compreendem a profissão de um advogado? Eu sei que nós temos advogados aí dentro, no templo, nesse momento de culto. Nem vou pedir para ele falar, mas gostaria que vocês pensassem como você encara a profissão de advogado? Qual é a função de um advogado no nosso dia a dia? Qual é o momento que você procura um advogado? Eu sei que geralmente advogado não é procurado para qualquer coisa, mas quando há um processo específico do qual vocês querem que ele defenda vocês. Então, o dicionário Michaelis diz que advogado é um profissional graduado em direito ou provisionado e legalmente habilitado que orienta e esclarece juridicamente a quem o consulta e age em juízo ou fora dele. É órgão auxiliar da justiça. É um órgão auxiliar que ajuda na prática da justiça. Outros termos ele traz como defensor, patrono, protetor, medianeiro, aquele que vai mediar entre um e outro indivíduo. Então, é um mediador. O dicionário da Bíblia, ele traz alguns significados para esse termo também. Alguém chamado para defender um acusado. E a palavra grega se refere-se a Jesus Cristo como um advogado. É interessante essa imagem. Veja como Deus ele se preocupa em fazer com que nós entendamos a função de Jesus, a missão de Jesus. Em um momento ele é comparado como pastor. Aqui ele está sendo agora comparado como um advogado. Também diz, alguém que é chamado para estar ao lado. Você chama um advogado, você contrata um advogado para no momento do julgamento, essa pessoa estar ao seu lado, para lhe auxiliar na sua causa, tá? Alguém que é chamado para estar ao seu lado para te defender, seja lá qual for a acusação. E aí vamos lá, se vocês olham assim, umas perguntas, quem merece um advogado? Eu sei que talvez alguns aqui iam olhar para certas figuras em nosso país e no mundo e diriam, esse nem advogado merece. Esse não pode ter, não é possível que tenha alguém que queira defender um sujeito assim. Mas quem merece um advogado? Este cara, talvez a gente olha para algum e fala assim, não é possível. Não é possível que essa pessoa ainda procure um advogado para defendê-lo. Mas vamos pensar, você precisa de um advogado? Você precisa de um advogado? Pode parecer estranha a pergunta, mas ela é muito real e ela é muito verdadeira na nossa vida e no nosso dia a dia. Nós estamos vindo de umas reflexões sobre 1 João e hoje eu quero ler para vocês o texto de 1 João 2, 1 a 6, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso,
se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E então eu pergunto para ti, diante do texto que você ouviu, você precisa de um advogado? Você precisa de um? Ele escreve assim, estas coisas, quer dizer, aquilo que nós lemos na mensagem anterior, que ele fala que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, quer dizer, ele quer nos levar ao arrependimento. Ele quer nos levar ao arrependimento. Então agora ele escreve, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Quando antes nós confessamos os pecados diante do Senhor, eu não sei qual foi o pecado que você confessou. Não sei. Mas a pergunta é, você pecou? Você reconhece isso do fundo do seu coração? Para que não pequeis. Mas, Senhor, é impossível não pecar. Basta uma simples olhada para dentro da palavra de Deus, até se nós pegarmos esse texto que acabamos de ler, nós vamos ver várias indicações de que nós transgredimos a lei do Senhor. E se esses pecados nos condenam, quem poderá nos livrar da condenação? Sim, porque todos nós vamos chegar diante do Pai e lhe prestar conta da nossa vida. Você crê isso ou não? Você vai chegar lá. O seu momento vai chegar de estar na presença do Pai. E quem pode te livrar da condenação do inferno? Quem pode te livrar do fogo, daquele vale de fogo e de cheiro de enxofre que nos traz a Escritura Sagrada? Vejam o que diz a sequência do texto. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que de fato significa estas palavras? Estas são as palavras que nos trazem o consolo, que nos trazem a paz, e que diz que naquele momento em que você chegar lá diante do Pai, você vai ter alguém parado ao seu lado, você vai ter um advogado, que vai clamar por você, que vai te defender. Em outras palavras, é um convite para que, de fato, examinemos a nossa vida e paremos com muita hipocrisia. Que não só falemos de boca para fora que cremos no Senhor, mas que estas palavras brotem de um coração transformado, de um coração perdoado pelo Senhor. E veja o que ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quem é que ofereceu o único sacrifício que poderia acalmar a ira de Deus? O único sangue vertido, o único sangue perfeito, santo, foi Jesus.
Então, quando nós chegarmos na presença do Pai, seja aqui nesse mundo em oração, seja nesse momento de culto, seja no momento da nossa partida desta vida, quando nós estivermos lá na presença do Pai, nós teremos alguém que está ali parado, e ele disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados, quer dizer, ele acalmou a ira de Deus. Só que tem um detalhe, quando às vezes a gente olha para os outros e diz, essa pessoa não pode ser salva. Eu sei que às vezes a gente coloca alguns nomes na lista, mas cuidado, porque aqui está escrito que ele acalmou o coração de Deus não só pelos seus pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então não importa quem é a pessoa. Talvez nós, no nosso julgamento humano, nós gostaríamos de pegar algumas pessoas e simplesmente eliminá-las e jogá-las ao inferno. Mas isso não compete a nós. Lembrem sempre que a justiça, a vingança, não está em nossas mãos, mas está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Jesus se coloca ao lado de todo aquele que crê. Jesus é aquele que acalma a ira de Deus por mim, se eu me arrependo e creio nele, por vocês, quando vocês clamarem ao Senhor em espírito e em verdade. Assim como diz o Salmo lá, o versículo, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Então, todas as vezes que você invocar a presença de Deus, o invoque de verdade, para que ele venha como seu advogado, e não como seu juiz, e se colocar ao seu lado. Deus realmente é interessante. Ele sabe que a humanidade precisa de um advogado, e ele providenciou um, até para os próprios advogados aqui do mundo. Não adianta os advogados aqui do mundo chegar lá diante do Senhor e falar, eu tenho um diploma de direito. Esse diploma, ele acaba no túmulo. Assim como o meu e como o seu diploma, seja ele qual for. Diploma não salva ninguém. Mas Jesus salva. Ele sabe que a humanidade precisa de um advogado. E ele não manda qualquer um. Ele manda o melhor. Não tem aquela expressão top? Deus mandou aquele advogado top, o melhor do mundo. Aquele que se coloca ao nosso lado. Muitos não querem saber desse advogado. A gente tem que admitir, olhando para o mundo hoje, que está um caos. Esse mundo hoje, ele está tentando jogar esse advogado para o escanteio. Ele está dizendo, esse eu não quero. Então o mundo apresenta alguns advogados diferentes. Alguns querem chegar lá e fazer uma listinha de boas obras e falar, olha, essa lista de boas obras, essa lista é o meu advogado. Ela me justifica diante do Senhor. Outros preferem invocar os mortos, achando que os mortos, então, como já partiram, eles têm algum poder ou alguma interferência neste mundo, e que eles podem, de alguma maneira, ajeitar as coisas lá em cima. Outros preferem, então, confiar nas suas posses, no seu dinheiro, no seu poder. Pobre gente não sabe que
e não têm a visão de que vão virar pó, e que o poder, que o dinheiro, que horóscopos, que lista de boas obras não leva ninguém para o céu. E assim nós poderíamos citar muitos outros advogados que são apresentados diante do Senhor. O que eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, quando você querer chegar diante de Deus sem aquele advogado que Ele mandou, o grande advogado, você, e seja lá o que você levar junto, para apresentar ao Senhor, serão lançados no inferno. E isso não é só para vocês. Assim como ele disse que Cristo foi a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo, pois não adianta o mundo levar outra coisa. Cristo é a solução daquilo que nós precisamos. Levar outro advogado significa ser idólatra. E é um pecado sério contra o nosso Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Jesus somente é advogado para aqueles que estão arrependidos. Os outros estão condenados, como afirma o texto do Evangelho de João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer em Jesus significa Jesus ao lado. Jesus está ao meu lado, está ao seu lado, diante do Pai Celeste. Na Escritura nós temos histórias fantásticas de grandes homens de fé, mas homens que pecaram, homens que vacilaram, assim como eu vacilo, assim como vocês vacilam. E essa é uma das dicas que a Escritura é verdadeira, porque se fosse forjada, ela não traria o pecado dessas pessoas, mas traria sempre histórias fantásticas, homens que nunca pecaram, homens que nunca vacilaram. Em vez de olharmos para os outros, olhemos para nós mesmos. Ao longo da nossa vida, pecamos de várias formas. E quando nós olhamos para dentro desse pequeno texto de João, 1 João, que foi lido, nós podemos aqui já citar algumas coisas que nos fazem pensar. Aqui fala em guardar os mandamentos, e então a pergunta: você guardou os mandamentos do Senhor? Você o colocou em primeiro lugar em todas as situações da vida? Esse guardar é realmente movido pela fé em Cristo, lutar contra as tentações da vida. É andar no caminho do Senhor, independentemente da situação da vida. É conhecer a Deus e a sua palavra e por... E aí a pergunta: você andou todos os dias no caminho do Senhor? Como diz aqui o nosso texto, no finalzinho dele: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Então precisamos realmente pensar. Aqui ó, outro texto que diz no 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Diante dos líderes, diante dos reis, diante das grandes propostas que Jesus recebeu,
ele andou no caminho do Senhor. E eu pergunto, nós andamos todos os dias no caminho do Senhor, assim como ele andou? Por que Deus aceita só Jesus como nosso advogado? Você já se perguntou? Por que depois, quando você tiver que prestar conta da sua vida, Jesus é o único advogado que Deus Pai vai aceitar ao seu lado? Em primeiro lugar, porque esse advogado foi enviado por ele. Ele veio do céu. Ele é o Filho de Deus. É o único que ele enviou e pelo qual nós recebemos perdão, vida e salvação. Então, irmãos, ele é a propiciação, ele satisfez o coração do Pai. Ele acalmou a ira do Senhor. Hoje à noite, amanhã, qualquer momento da sua vida, momento de culto, busque o Pai através desse advogado, porque esse advogado, ele vai defender os filhos de Deus, aqueles que creem nele, para a vida eterna. E nós, em resposta a isso, vamos amar esse Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos guarde firmes no seu caminho, hoje e para sempre. Amém.